Gente, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Clarice de Holanda, curso segundo ano técnico em administração da Escola Isaías Gonçalves Damasceno. E hoje, eu e o meu amigo Emerson, nós estamos apresentando um podcast no nosso curso de projeto interdisciplinar de História da professora Gleiciane, onde nós iremos apresentar um podcast e também falaremos um pouco sobre o nosso hoje, que é sobre as raízes brasileiras culturais, ou seja, a cultura do nosso Brasil e quais são as nossas bases até lá. E bem, eu vou passar agora para o Emerson e espero que gostem. E aí, galera, beleza? Então, bem-vindos ao nosso episódio de hoje. E o episódio vai ser sobre raízes brasileiras. Esse é o nosso tema, a gente vai falar sobre a cultura, um pouco sobre. Então, vamos explorar sobre a história, a cultura em geral. Mas e aí, vocês estão bem? Tu tá bem, Clarice? Tá bem? Tô bem sim. A few moments later. Nosso primeiro tópico vai ser as culturas, algumas curiosidades e a importância de saber disso sobre os indígenas, né? Como vocês sabem, o nosso Brasil. Não, como nós sabemos aqui, né? O nosso Brasil é repleto de histórias, línguas, culturas misturadas em uma só, tipo, por causa da miscigenação e tudo mais, a chegada de vários povos. Mas podemos falar sobre alguma delas que, tipo, primeiro nós temos o ressalto de grupos originais, tipo os tupis, os guaranis, tu sabe, Aí, com base nisso, foi se formando várias culturas, por isso que o Brasil é um lugar que tem muita diversidade de cultura, muita. Além das africanas e tudo mais. Aí, no caso, estamos tipo num momento, digamos que a gente está falando num momento pré-colonial ainda. Ainda só foi a chegada dos portugueses, não tinha colônia ainda lá. No momento só tinham nada, só tinham os índios lá. Aí com a chegada dos portugueses, né, não haviam ainda chegado ao Brasil. Tipo, na época era cerca de 3 a 5 indígenas que habitavam o Brasil. Para uma maior diferenciação, os grupos eram separados tipo, em linguísticos culturais. Como eu já falei, os linguísticos culturais eram os Tupi, o Macro-Jê, o Aruac e vários outros. Tem muitas tribos ainda. Então, uma das contribuições dos povos indígenas tiveram início logo após a chegada dos portugueses, que foram as terras brasileiras, onde os índios ensinaram as técnicas de sobrevivência na selva e como lidar com várias situações perigosas, nas florestas ou como orientar-se nas expedições. Ou seja, tipo, os índios tinham convivência com a selva, diferente dos portugueses, que eles já eram mais algo mais sociável. Não era tipo bicho do mato, entendeu? Não dizendo que, né? Rapaz. Aí foi com essa base que, tipo, atualmente a gente pode ver várias culturas por causa dessa cultura passada, por causa que os indígenas passaram a cultura de sobrevivência para os portugueses passaram algumas culturas e foi juntando, como eu já disse antes, uma miscigenação e acabou tendo atualmente várias danças, músicas, comidas, uma gramática com base a da indígena, ou seja, a língua indígena. E no Brasil tem uma das danças mais conhecidas e praticadas pelos índios, que é o Quaruape. Não é não? Sim, certeza. É sim mesmo, tá certo. Para eu aprofundar um pouquinho mais, o Emerson ele citou um pouco sobre os grupos linguísticos culturais, que ele falou os tupis, os macro-gês, aruacos e caraíba. Bem, para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de povos indígenas no período pré-colonial, a gente não fala de tipo só um bando de um povo só, ou vários povos separados com uma mesma cultura. No caso, cada um deles, eles iam ter uma cultura diferente, uma língua diferente. Tanto que quando a gente vai ver como eles eram separados, se chamam grupos linguísticos culturais. Então, a língua e a cultura iam ser completamente diferentes. No caso, eu vou falar um pouquinho sobre uns grupos, tipo, os tupis, os macro-gês, Caribe e o Aruac. Os grupos tupis, eles eram
algumas tribos eram conhecidas como as tribos Tamoio, Guaranis, que são muito conhecidas atualmente, Tupiniquim, Tabajara e muitas outras. Essas tribos, elas se localizavam na parte litorânea brasileira. Então, esses foram os primeiros indígenas que tiveram contato com os brasileiros. No caso, quando a gente fala do contato, vai ser no período de colonização, né? Eles vão finalmente chegar lá, portugueses. E aí, o primeiro contato que vai ser uma diferença de culturas. Então, eles vão chegar e vão ter os portugueses lá com vestidos brancos, utilizando armas com navios gigantes, e vão estar lá os indígenas não desmerecendo, mas eles vão estar utilizando menos roupas, não ter armas de fogo e nem nada do gênero. Tanto é que até... Desculpa estar cortando, ó. Tanto é que eles chegavam meio que arremessando coisas, qualquer coisa, tipo pedrada. Arco e flecha era praticamente a melhor arma que eles tinham. Olha que, para isso, os portugueses já tinham armas de fogo, né? Então não tinha como eles lutar contra isso. Tanto é que até hoje em dia ainda tem uma tribo que nunca foi visitada, né? Acho que tu já viu isso aí, né, Clarice? A tribo lá que os caras nunca deixaram ninguém pisar lá. Se tu pisasse já perto lá, tu já era recebido com uma chuva de flecha. É legal isso aí. Então, e uma curiosidade, pra quem não sabe, né? Os índios tabajaras ficavam nessa área que nós estamos agora, não é? Como a Clarice acabou de falar deles aí. Pelo menos eu acho que essa Benedito, na Serra, da Serra. Vai, pode ir, continue. Deixa eu linha. Os próximos grupos que eu vou falar são dos Macro-G. Esses também eram, no caso, eles não se localizavam no litoral. Eles raramente eram encontrados nessa parte. Com exceção na Serra do Mar. No Planalto Central. E nesse caso a gente vai ter grupos conhecidos como Timbira, Aimoré, Goitacás, os Carijós, Carajá, Bororó e Botocudo. Os próximos vão ser o grupo Caribe, que vão ser uma região no Amapá e na Roraima, perto no Baixo Amazonas também, por essa área. Essas principais tribos vão ter o Atroari, Vainiri e outros. Nesse caso, uma curiosidade é que esses grupos eles eram agressivos e antropófagos. Como assim? Eles eram violentos e eles também se alimentavam de carne humana. Nessa cultura, eles acreditavam que quando você derrotava os seus inimigos, para você poder poder absorver as qualidades dos derrotados, para você se tornar mais forte, você tinha que comer eles, para você poder absorver essas habilidades. O nosso último grupo que a gente vai ter vão ser os Aruás. E as principais tribos são as Aruã, Pareci, Cunibó, Guaná e Terena. Eles estavam situados mais ou menos nas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó. A principal atividade deles era tipo artesanato, cerâmica e tudo mais. No caso, cada um deles tinha as principais características, né? E uma coisa que a gente tem que se lembrar é que essas sociedades que existiam, esses povos que existiam, eles não eram só, tipo, várias pessoas que viviam por aí, nômades. Tinham vários grupos que eram nômades, obviamente. Mas a gente tem que se lembrar que todos eles eram uma sociedade construída. Eles tinham, como que eu posso dizer? Eles tinham atividades, tarefas, uma hierarquia também. A pirâmide e toda uma sociedade construída. Pois é. Sim. Tanto é que uma das principais atividades deles, né? Não sei se a Clarice falou, né? Da cerâmica e tudo mais. Falou? Sim, foi a cerâmica. Sim, então. Tanto é que, tipo, algum daqueles baldes, aqueles que é o nome? Aquelas bacias que a gente vê hoje em dia, vasos. Esses vasos foi algo que vieram deles, entendeu? Então, a gente pode tirar que é uma outra cultura que ainda a gente vê hoje em dia. Isso. Primeiro tópico. Bom, o nosso segundo tópico vai ser agora sobre a mudança drástica que a chegada dos portugueses causaram nos indígenas, tanto na cultura quanto no viver deles, né? Então, fala um pouco sobre como era o viver dos indígenas
com a chegada dos portugueses? Como foi a chegada, o início, e como foi que mudou com a vivência? Certeza. A gente tem que se lembrar que esse período é um período colonial, Brasil colônia. Então, vai ser na época de 1500, nas grandes navegações. O que vai acontecer? Bem, os indígenas e os europeus, eles têm um grande choque cultural. Sim. Quando os portugueses chegam aqui, o que vai acontecer? Eles vão ser brancos, loiros, olhos azuis, vestidos com armas bélicas, né? Armas de fogo. E os africanos, eles vão estar, não ser, mas obviamente, eles vão estar com menos roupas, vão ser negros, a pele vermelha. Tanto que tem até um trecho de um livro, que é um diário de um desses navegadores nessa época, que eu não estou lembrada do nome agora, mas ele fala sobre esse choque de culturas, que eles têm a pele vermelha, que parece que... não estou lembrada agora não, mas releva. Mas assim, o que aconteceu? Quando eles chegaram, foi muito mútuo. Esse encontro foi mútuo. Como assim? Tiveram trocas pacíficas, como, por exemplo, o famoso espelho, que muitas pessoas se lembram, troca de espelhos por coisas artesanais, ou até mesmo por conhecimento da terra. E, bem, de início foi tudo muito pacífico, porém chegou um momento em que os portugueses, eles descobriram o pau-brasil. E o pau-brasil, para quem não sabe, ele é uma madeira muito cara, uma madeira muito alta, tanto por causa da coloração dela, também pelos seus Pois qualidades. é. E o que houve? Os indígenas, eles começaram a ficar com raiva, não gostaram do fato dos portugueses estarem disputando a área deles. E aí começou a ter o início de como que eu posso dizer? Começaram a ter o início de muitas discussões, de muitas guerras entre si. E então, o que aconteceu? Antes dos portugueses chegarem, se dizem que terem 3,5 milhões de indígenas no Brasil. E depois a gente relata até casos de 15 mil mortos. 15 mil mortos nesse período. Não, na média dos 500 mil, na verdade. Uns 500 mil mortos foram. Aí, como ela disse, né? Vários confrontos, então nada foi sadio, era puro, né? Vocês entendem, né? Tipo, é complicado, né? Era todo dia guerra, índio se matando. Índio, além que os portugueses causavam guerras internas, né? Além, tipo, exemplo, digamos assim, tinha um povo, não gostava de um e tal. Aí os portugueses acabavam meio que como se estivessem subornando, dando coisas em troca para poder ter mais lucro e tudo mais. Para os indígenas terem mais armas, armamentos para poder acabar com tribos rivais, entendeu? Era isso. Aí, agora a questão de cultura, foi bastante mudada por causa da alimentação e também, principalmente, da religião, que foi quando os jesuítas vieram aqui, né? E catequizaram os indígenas, e aconteceu vários massacres também por causa que os indígenas não queriam abandonar a sua religião. Ou seja, era intolerância religiosa já desde a época antiga, né? Então, Tanto que naquela e, época já começou também a mudança dos nomes, né? Os indígenas, eles tinham os nomes de nascença, obviamente. E quando eles chegavam, quando os jesuítas batizavam eles, o que acontecia? Eles tinham os nomes mudados contra a vontade deles ou a favor, e para poder determinar que a sua identidade anterior tinha sido apagada. E agora ele não era mais. Eu não sei citar aqui algum nome indígena, mas digamos assim, um homem de uma tribo, um guerreiro. Agora ele não era mais um guerreiro, ele era propriedade. um E exemplo ele é era. o cacique. O cacique ele deixou de ser nada para ser um mero escravo. O cacique ele era o símbolo de forte na época.
Aí o pajé seria já uma visão religiosa, como a gente vê hoje em dia padres, entendeu? Na visão dos indígenas, pajé é um padre. É o que passa a palavra, é o cara que tem o poder espiritual para eles, entendeu? É o que tem o dom para eles. Aí, nisso, como eu já disse, várias culturas se chocaram, tanto quanto uma das outras principais culturas foi o uso de roupa, que os indígenas, como já foi dito, eu acho, né, já foi dito antes, que no primeiro contato que eles tiveram com os portugueses ficaram espantados, por causa que os indígenas estavam pelados, né, estavam quase seminus, alguns pelados, tinha uns que tinham algumas folhas cobrindo as partes, mas a maioria deles não fazia isso, eles não sentiam vergonha do corpo nem nada para ficar assim. Ou seja, eles se sentiam livres. Já não, já a cultura dos portugueses já era mais de ficar mais arrumados, com a roupa toda assim, entendeu? É isso. Foi um choque de cultura gigantesco. Além que a chegada dos portugueses causou várias mortes, não só pela a matança, mas a principal morte pelas doenças. Porque Com certeza. os indígenas não estavam Foi o fato acostumados com as biológico. doenças. Fala, pode Fato falar. biológico que ocorreu naquela época. E É, também relevem isso, por favor. saúde, né? Bem, resumindo mais um pouquinho, essa. Deixa eu me situar aqui. Ah, pronto. Essa religião que a gente acabou de falar foi o cristianismo. E o que aconteceu? Esse cristianismo é uma cultura portuguesa. E o que mais que eu posso dizer aqui que seria uma cultura portuguesa? Principalmente, além da nossa religião, que assim, grande parte aqui do nosso Brasil é cristão, é católico, que acredita nessa ideia, né? E Outra bem, coisa falando de religião, se liga. tô ligado. Os nomes, os principais nomes que os indígenas recebiam saíam da Bíblia. Pois é, Não, sabia? não sobre isso. Não faz sentido agora que você me falou É. agora. Interessante essa adição. Bem, e o que eu posso dizer aqui que aconteceu? Algo que vocês talvez percebam também que foi deixado de cultura para nós foi a nossa gramática, nossa linguagem. Como já disse, nossa língua é a língua portuguesa. Por mais que nós tenhamos uma mistura gigante de várias outras culturas, como por exemplo, a gente tem a língua africana, temos também a indígena, a gente tem muita herança dessas línguas, mas a principal é a portuguesa. E bem, outra coisa também foi que os portugueses, a gente fala de alimentação, os indígenas, eles tinham açaí, eles tinham sementes, eles eram uma alimentação muito mais natural, vindo da natureza, obviamente. E os portugueses, quando eles chegaram, a gente tem que se lembrar da cana-de-açúcar, que logo depois de um tempinho ao Brasil, eles descobriram cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar é um dos principais também fatores econômicos dessa época. E o que aconteceu? Eram feitas muitas receitas mesmo, com doces, com açúcares, como por exemplo, goiabada, bananada. Esse tipo de comida é uma herança portuguesa, podemos assim dizer. E bem, a gente vai concluir esse segmento agora e vamos passar para a diáspora africana. Bom, agora o nosso terceiro tópico vai ser a chegada dos africanos. Agora, como assim, tipo, a chegada dos africanos? Basicamente, os africanos tiveram grande importância na questão da colonização aqui no Brasil. Teve muitas coisas que eles fizeram aqui, tanto na cultura, que a cultura deles é até mais presente do que a dos portugueses, né? Mas eu vou deixar a Clarice falar um pouco da cultura africana e eu falo um pouco de curiosidades. E bem, uma coisa que é importante a gente se lembrar, que é mais uma reflexão do que um conteúdo em si. Mas, no caso, quando a gente vai falar da escravidão negra aqui no Brasil, muitas pessoas elas se lembram dos negros como escravos e não como escravizados. Como assim? Qual é a diferença?
quando a gente fala de pessoas escravas, a gente tem que se lembrar que antes dela ser escrava, ela era uma pessoa, ela era considerada gente. E o que acontece? Essas pessoas negras, elas eram localizadas na África. E bem, lá eles tinham a sua própria língua, a sua própria religião, sua própria cultura, suas danças, comidas e etc. E ao chegar os portugueses chegarem lá, eles foram retirados, tudo isso foi retirado deles, o seu nome, a sua identidade, a sua cultura e as suas famílias. E ao chegar eles aqui, eles, como posso dizer, ele já não era mais a sua pessoa, mas sim um objeto. Alguém que estava servindo para trabalhar. E bem, o que aconteceu? Os negros eles chegaram lá não porque os indígenas eram preguiçosos, mas porque os indígenas eles eram muito conhecedores da sua própria fauna, da sua própria região lá. Então muitos deles, como que eu posso dizer, eles se revoltaram. Os indígenas eles não aceitavam ser, como eu posso dizer, eles não aceitavam ser escravizados dessa forma e fugiam no meio dos matos. Para eles era mais fácil no caso. Então, o que os europeus pensaram? Vamos pegar os africanos, por quê? Porque eles não têm conhecimento daquela outra região. É um canto completamente desconhecido. E os povos que tem lá não falam a mesma língua. E, além disso, tem muitos que são violentos. Tem alguns que são violentos e que não vai ser legal para eles. E, bem, os negros, naquela época, eles serviram muito para trabalho braçal. Para mineração, para cana-de-açúcar, para agricultura. Principalmente porque eles eram, como que eu posso... Eles eram grandes conhecedores da agricultura. Então, eles serviam para cana-de-açúcar e etc. E agora o Emerson vai falar um pouquinho sobre as curiosidades. Vai lá, Emerson. Mas o que eu ia falar sobre era basicamente isso aí, né? Mas foda aí, né? Complicou. Putz. Pois é. Bom, a chegada dos africanos, ela já falou que foi algo que cresceu bastante na cultura, tanto é que um dos jeitos que os africanos usavam para se defender foi a própria capoeira, né? A capoeira em si foi uma dança que eles diziam que era um ritual. Algo que eles tentavam manter ainda no seu ser, o seu eu ainda, entendeu? Tentar manter a essência africana que ainda existia. Aí, pelo menos essas danças culturais, os portugueses não atrapalhavam tantas vezes, que tinha alguns momentos que eles realmente atrapalhavam mesmo, não permitiam eles fazerem esses rituais. Mas com os quilombolas, né? Chegou na revolta e tudo mais, que eles usaram a capoeira que era tão útil que eles acabaram até ganhando de homens usando armas, usando apenas o seu próprio corpo como se fosse uma dança, ou seja, a luta em si, a luta capoeira. E é algo que até hoje em dia a gente vê pessoas praticando a roda de capoeira, né? Você vê lá aqueles movimentos bonitos e tudo mais, é muito legal de ver. Agora, a alimentação, tem tanta alimentação africana que, tipo, a gente não consegue notar, entendeu? Um exemplo é a própria feijoada. Feijoada que, tipo, veio da África, entendeu? Algo que tá presente nas nossas sextas-feiras, né? Várias outras coisas. Cuscuz, mungunzá. Nossa, abará. Muitas comidas. Bom, eu acho que praticamente é isso de curiosidade extra. É isso, bora pro próximo tópico. Relembrar aqui um dos tópicos que seria das religiões. Tanto a religião indígena, quanto a religião portuguesa, quanto a religião africana, todas elas eram muito diferentes entre si. Então, a africana, eu diria que é uma das que a gente mais conhece hoje em dia, além do catolicismo, do cristianismo, aqui no Brasil, que é a que a gente pode se lembrar o candomblé e a umbanda. Ah, sim, sim. Que é uma Com falta de certeza, respeito, né? Falar que é macumba, tem falar é muitas uma falta de pessoas respeito. que atualmente tipo, utilizam muito de Termo. palavras dessa religião para poder desrespeitar.
que... Sim. Ah, exatamente. Lembrei. Esse aí é um dos negócios que eles falavam que a capoeira era usado. Que era nesses rituais aí, que era de candomblé e tudo mais, né? Sim, para praticar a religião deles. É, pois é. Lembrei agora. Com certeza. É uma curiosidade, para quem não sabe, mas tem muitas danças aqui brasileiras, entre aspas, que a gente conhece, que são, na realidade, africanas, como, por exemplo, o samba, como é que é o nome? A congada, tem mais uma, a afoxé também. O samba, eu diria que é o que a gente mais conhece hoje em dia, é de origem africana. E, bem, um exemplo que eu posso me dar aqui enquanto eu estava pesquisando, eu me lembrei disso, foram de fábulas. E também desses ritos que a gente fala quando é criança, tipo, Bumba Meu Boi, como por exemplo, Bumba Meu Boi é uma cantiga de origem africana, entendeu? E isso era muito praticado lá para eles, e aí acabou que passou pra gente também. E bem, a gente vai encerrar esse terceiro segmento aqui e vamos passar para os imigrantes. Beijo. Para o nosso quarto tópico. Nós vamos agora falar sobre os povos que vieram, né? Os povos que vieram aproveitar da nova terra, inexplorada ainda. E aumentar ainda mais a nossa cultura, né? A cultura geral e tudo mais. Bom, eu vou falar um pouco sobre qual foi os primeiros povos que veio. Primeiro que veio, né, foi os suíços em 1930. Não, minto, foi mal, galera. Os primeiros imigrantes foram os europeus não portugueses, ou seja, os suíços, né, como eu já disse. E foi entre 1818 e 1819. Eles se tornaram súditos do rei de Portugal, né? No Rio de Janeiro, ainda se possui uma região dominada como Nova Frinsburgo, onde sua população tenta manter as suas raízes suíças. Já os primeiros imigrantes italianos chegam no Brasil em 1870, devido a grande estímulo do governo, principalmente depois de 1850, quando o tráfico de escravos foi abolido no Brasil e os europeus substituíram a mão de obra escrava. E eles foram responsáveis por trazer a pizza e a sopa para nós, olha. Que legal, né? É legal? Sim, sim. Com certeza. Além do hábito da gente comer panetone no Natal. Foi um hábito italiano que Pois trouxeram. é. Muitas Agora, massas. principalmente Itália, né? Itália e o Japão trouxeram muitas massas para nós. E muita comida. Qual foi o motivo da vinda deles aqui pro Brasil, Clarice? Qual foi? Eu não sei. Tá bom. O, o, Vai. Aqui, no geral, muitos deles vieram por causa da mão de obra que foi abolida, né, a escrava. E o que aconteceu? Sem escravos, então eles não podiam, como posso dizer, não tinham com que eles explorarem. Então eles tiveram que começar a chamar imigrantes, chamar outras regiões para vir. Muitos deles, principalmente os suíços, italianos, e os japoneses também, principalmente os japoneses, eles vieram por causa do trabalho, da mão de obra. E tem outro, mas tem como eu posso dizer? Mas tem outro povo que veio aqui que também não teve que teve um outro motivo, que foram os alemães. Por quê? Nessa época também, nessa época eu digo época da Segunda Guerra Mundial, onde os alemães, eles tiveram que, muitos deles, que eram judeus, eles tiveram que vir para o Brasil para poder se refugiarem. Tanto que existe um livro que ele narra pelo menos umas 5, 7 histórias de imigrantes judeus que vieram da Alemanha aqui para o Brasil. E foi principalmente para poder fugir, para poder arranjar uma nova vida. Os alemães, eles vieram por causa dessa necessidade e também por causa do trabalho, que foi, como eu posso dizer, colocando em uma escala assim, de tempo, os primeiros alemães, eles vieram durante essa mesma época de mão de obra, apesar do trabalho, e depois, logo em 1900 e... como foi a época? 1930. 1930. Eles vieram por causa
para poder fugir da política eugenística. Bem, os alemães eles trouxeram a cerveja para cá, carnes salgadas e defumadas, também linguiças, salsichas, essas carnes. E os japoneses, que foi outro grupo que veio para cá, eles também trouxeram muita alimentação para a gente. Por quê? Os japoneses eles vieram para poder aliviar a tensão social no país daquela época. Desculpa, me perdi. Eles vieram aqui para aliviar a tensão social no país deles e também para o trabalho. Uma das minhas influências dos japoneses aqui foi na alimentação, como eu já disse, que foi dos peixes, também do sushi, que muita gente já sabe. Uhum. E uma curiosidade é que os japoneses eles trouxeram aqui nos navios foram sementes que não eram consumidas aqui, ou seja, a soja, um feijão que é chamado feijão azuki, couve japonesa, pepino, nabo, rabanete, batata doce e muitos outros. E bem, além que o sushi foi criado, tipo, não era pra ser algo assim, eles inventaram por causa que eles tinham que tentar manter a carne ainda boa para usar durante longas viagens. Aí foi nisso que os japoneses entraram. Eles criaram o sushi para ser uma comida que pode ser feita crua, né? E dura muito tempo. E nisso você pode comer a qualquer hora, né? É isso, né? Pelo que eu lembro da curiosidade era essa. não sabia disso não, engraçado. Eu lembro que comentaram ano passado, né? Não lembro quem foi. Pois é. Saúde. E bem, obrigada, colega. E bem, a gente vai concluir, diria, aqui o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi, digamos assim, amador, né? A gente já tinha feito isso antes. Então, espero que tenha sido uma experiência agradável para vocês. E, bem, espero que... Como posso dizer? Pois é, eu gostei muito também, ó. Aê! Faz.